Boa noite, Segunda Igreja, eu sou o Davi. Nós vamos começar agora o Movimento Igreja.
E eu convido a você a não apenas assistir, mas também participar, se entregar. Nós vamos ter agora um movimento de louvor e uma palavra que edificarão a sua vida. Então se entregue, participe e deixe Deus movimentar a sua história. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim ao sentir o teu toque. Com tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar, no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Não pare de adorar o Senhor, não. Agora nós teremos um momento de dízimos e ofertas. Esse é o momento onde você pode entregar ao Senhor tudo aquilo que, na verdade, devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele já tem te dado. A Bíblia diz assim no Salmo 37, versículo 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Entregue o teu caminho ao Senhor. Sabe, o que esse texto está falando para nós é que nós devemos entregar ao Senhor tudo. Nós devemos entregar ao Senhor a nossa vida, o nosso tempo, entregar ao Senhor as nossas energias, a nossa juventude. Aqueles que já não são tão jovens, entregar ao Senhor, sabe, o que tem aí de força, o que tem aí de energia, tudo, entregue tudo, inclusive o controle, sabe, o controle do seu coração no que diz respeito às suas finanças. O Senhor tem dado coisas incríveis a você, o Senhor tem dado coisas incríveis a nós, Ele não nos deixa faltar nada e nós apenas podemos devolver ao Senhor parte daquilo que Ele nos deu, parte da bondade que Ele tem sobre nós. Então, aproveite aí os dados que estão na tela, aproveite aí que nós temos aí os dados para você fazer a sua transferência e contribua no reino de Deus. Muitos têm sido os nossos desafios. São tantos desafios. Nós temos a unidade Tarcísio Miranda, nós temos a unidade lá no sertão para ver florescendo. São tantos desafios que nós temos. E eu quero dizer que não existe nada melhor do que fazer parte daquilo que a mão de Deus está tocando. Eu quero fazer parte. Eu quero convidar você a também participar da obra do Senhor aqui na terra. Contribua dando ao Senhor o seu melhor, porque Deus ama ao que dá com alegria. Contribua nesse momento enquanto você louva aqui com a nossa equipe de louvor. Boa noite, meu irmão, paz.
Estamos aqui mais uma vez no nosso Movimento Igreja para receber de Deus uma palavra poderosa que vai transformar a nossa vida. Eu vim aqui hoje e eu quero ler com você o livro de 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia agora. Se você está em casa, tem uma Bíblia assim, em papel, pega ela, abra, pega uma caneta para você grifar, porque Deus vai falar muito ao seu coração. 2 Samuel, capítulo 11. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre tentação. E o tema da nossa noite é Fuja da Tentação. Deus ele vai sacudir a nossa vida hoje e nós vamos terminar essa ministração, essa palavra, tendo armas, ferramentas para nós vencermos as tentações. 2 Samuel então diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Grifa isso aqui, ó. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Grifa isso aí também. Mandou alguém procurar saber quem era. Preste atenção. É Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou a mensagem a Joabe: Envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. E lhe disse: Vai descansar um pouco na sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhes perguntou: Depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro-te por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessa. Eu vou parar aqui um pouquinho para falar com vocês um pouco do que estava acontecendo. Davi, assim como nós, estava numa temporada de expansão. O reino de Israel estava crescendo. Davi era um rei já solidificado com um grande exército. E esse grande exército estava saindo para ganhar território, ganhar terras, lutar em nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia está dizendo aqui que na primavera, na época em que os reis saíam para a guerra, na época da expansão, o Davi ele permaneceu em Israel. Interessante que na hora onde ele deveria estar à frente do seu exército, no momento onde ele deveria estar guerreando em nome do Senhor, ele decidiu ficar. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que em uma caravana, em um tempo de expansão, nós temos que estar no meio do povo de Deus, no meio da batalha. Não tem como a gente querer ficar descansando, não tem como a gente querer ficar aleatório a tudo que está acontecendo. Nós somos uma comunidade, vivemos em comum acordo, estamos todos no ciclo da expansão. Eu quero destacar isso para você. Você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo na nossa cidade, na cidade de Patos. Você não pode ficar de fora do que Deus está fazendo no Brasil, no reino dele, aqui no nosso país. E eu destaco então que Davi ele ficou. O exército foi, mas ele permaneceu em Israel. É engraçado que até aqui, até o capítulo 11, se você já leu os livros de 1 Samuel e de 2 Samuel, você vai perceber que a história de Davi é uma história marcada por grandes sucessos. Davi matou Golias, Davi venceu muitas guerras, Davi foi um homem de muita sabedoria.
É interessante perceber que a história dele ela é empolgante, mas nesse momento nós ficamos decepcionados com o Davi, porque o Davi ele não vai para a guerra. Um grande guerreiro, Davi, ele decide permanecer, ele decide abrir uma brecha na trajetória dele. Ele já estava se sentindo confiante demais, descansado demais. Então ele se permite ficar em Israel. Davi permitiu que sua alma se contaminasse no pó, sabe? Ele permitiu que coisas terríveis acontecessem a partir da sua vida. O que acontece quando Davi fica no lugar errado? Um cenário é montado, um palco é montado para que Davi então caia em tentação. Davi estava descansado, fora do lugar onde deveria estar. E o que ele havia visto? Uma linda mulher. E aí eu quero que você pegue aquele grifado que você fez, aquele grifo que você fez e pense comigo. Ele mandou procurar saber quem era. Sabe, é impossível nós estarmos aquém ao pecado. O pecado ele nos ronda, mas é possível resistir ao pecado. Davi não, ele foi na direção contrária. Ele não resistiu, ele mandou procurar saber. Muitas vezes, palcos são montados na sua vida e o que você precisa fazer é resistir à tentação e não procurar saber quem é, procurar saber o que fazer. Sabe, quando alguém te propõe, por exemplo, algo que te traga vantagem financeira ou um relacionamento extraconjugal, quando essas propostas vierem a você, suma, saia da frente, foge disso, fuja da tentação, não procure saber, não procure os termos, não dê conversa. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui hoje é entender que a gente tem que fugir da tentação, fugir mesmo. A gente tem o X da questão aqui, sabe? Quando ele mandou perguntar quem era, ali estabeleceu diante dele a grande tragédia. Ali se estabeleceu, meu irmão, a grande falência de Davi, sabe? Ali tudo deu errado. Ele estava no lugar errado, na hora errada, na ocasião errada, e agora ele procura saber quem é. E quem é Batseba? Batseba é a mulher de Urias. Batseba é uma mulher casada. Batseba não era para Davi. Sabe? Depois de procurar saber quem é, ou de procurar saber os termos da tentação que está atrás de você, você vai descobrir que aquilo ali não é para você. E você pode fazer uma escolha: prosseguir ou retroceder, ou fugir. Fuja da tentação. Eu quero citar para vocês aqui uma frase, e essa frase ela é do Agostinho, e ele diz assim: não se pode evitar a tentação, mas pode-se resistir a ela. O Billy Graham diz assim: o pecado começa com a tentação, mas a tentação só se torna pecado quando nós cedemos a ela. Sabe, a tentação está aqui, ela está disponível, ela está a todo momento sendo arquitetada pelo inimigo para destruir a minha vida, para destruir a sua vida. Mas nós precisamos resistir. Só se torna pecado quando nós cedemos à tentação. Todos nós enfrentamos tentações em nossas vidas, sabe? Tentações a todo momento. Você acorda, o inimigo já preparou várias tentações para você. Mas, na verdade, você não pode ceder, você precisa fugir da tentação. Um domingo de manhã eu acordei bem cedo e em domingos mais tranquilos, onde eu não tenho tantas tarefas aqui na nossa comunidade, eu posso chegar no horário, não chegar tão antes, né, da hora. Eu vou para a rua fazer caminhada, eu gosto de fazer minha corrida, minha caminhada ali. E era um domingo desse, 7 horas da manhã, acordei cedo, fui para a rua e eu estava ali, sabe, totalmente desarmado, fazendo a minha atividade física. E era, sabe, um ambiente aparentemente tranquilo. E ali na beira-rio, ali saiu de trás de um quiosque daquele uma mulher consternada, uma mulher atribulada pelo inimigo, com um pedaço de pau na mão ou uma pedra, e ela tacou aquela pedra na minha direção. Foi engraçado que eu tomei um susto, de repente veio uma mulher na minha direção jogando uma pedra, pegou um pedaço de pau, pegou uma outra pedra, jogou, eu me esquivei, e ali eu tinha uma tentação estabelecida diante de mim. A vontade humana era de reagir. A vontade humana era de enfrentar aquela mulher. Uma mulher toda suja, sangrando, dizendo que eu tinha batido nela. Uma cena terrível.
uma cena do inferno. E ali eu fui pego de surpresa e eu tinha duas decisões. Ou eu encarava e eu não sei o que poderia ter acontecido, ou eu faria o que eu vou dizer para você fazer com as tentações. Eu fugia. E meu irmão, eu fugi. Eu corri mais rápido que eu estava correndo daquela mulher. Ela continuou jogando pedra em mim, ó. Fui embora. Sabe? Eu não tenho nenhum tipo de vergonha de dizer para você que eu corri da mulher. Eu corri assim como você deve correr das tentações. Correr dos pecados. Não existe dificuldade, sabe? A gente precisa entender uma coisa. E a gente precisa viver. A tentação, ela só se torna pecado quando a gente assume ela, quando a gente aceita a tentação, quando a gente cede à tentação. E sabe, vai uma dica aí que meu pastor me deu, nosso pastor me deu lá atrás quando ele chegou. Ele me chamou no gabinete dele e ele falou: meu filho, tem alguma tentação na sua vida? Tem alguém te tentando? Tem alguma coisa que você quer me contar? Aí ele olhou para mim e falou assim: porque quem confessa a tentação, não confessa pecado. Quem confessa a tentação não precisa depois pedir perdão pelo pecado, porque quando a gente confessa a tentação, a gente é fortalecido pelo Senhor. Talvez seja a hora de você parar esse vídeo e ligar para alguém e confessar uma tentação na sua vida, antes da tragédia se concretizar. Talvez seja a hora de você ligar para o seu pastor, talvez seja a hora de você ligar para o seu líder de célula. Liga para ele e confessa, sem medo. Confessa e diz tudo aquilo que está, sabe, vindo na sua mente, trabalhando no seu coração para te fazer se afastar do Senhor. É melhor confessar a tentação, meu irmão. É melhor confessar a tentação. Quantos casamentos poderiam ter permanecido, sabe, poderiam ter resistido se o cônjuge, quando fosse tentado, tivesse confessado? Quanto adultério poderia não ter acontecido? Quanta traição, se quando foi tentado, tivesse confessado? Quanta tragédia financeira, sabe? Quantos pecados poderiam ter sido evitados se você fizesse como eu e fugisse da tentação. Então eu quero destacar 3 ensinamentos aqui, destacar 3 coisas que a gente precisa ter em mente quando pensa em fugir da tentação. Você está preparado? Está preparado? Pega a sua Bíblia aí. Eu quero dizer que a tentação vem, primeiro ponto, em momentos inesperados e pode nos pegar de surpresa. Sabe, a tentação vem em momentos que a gente nem espera. Assim como eu que estava lá correndo, me preparando espiritualmente para ter um domingo abençoado, preparando o meu corpo, tendo a minha caminhada, pegando o sol, e de repente saiu ali aquela mulher me atacando. É em momento inesperado, nos pega de surpresa. Também com Davi. Davi não deveria estar onde estava. Seu lugar era na guerra. Ali ele estava desarmado, se sentindo seguro, totalmente desfocado de suas funções e atribuições como rei. Sabe, se ele estivesse vigilante, se ele estivesse na guerra, nada daquilo teria acontecido. Se ele estivesse na guerra, nada teria acontecido. Se ele estivesse vigilante, nada daquilo teria acontecido. Precisamos estar sempre comprometidos com aquilo que Deus nos deu como tarefa no reino de Deus, no reino dele. Sabe, para não cedermos às diversas tentações que sobrevêm sobre a nossa vida. Sabe, o Charles Stanley diz assim: quando somos tentados, Deus nos dá uma saída. A questão é se escolhemos ou não tomá-la. Quando somos tentados, Deus nos dá uma saída. Pensamos que tentação sobrevém apenas em questões morais ou sexuais, mas elas vêm em todas as áreas, sabe? A tentação, ela vem. E a Bíblia diz assim em 1 Coríntios capítulo 10, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Não veio sobre nós, não virá sobre você uma tentação que você não possa suportar. Seja fortalecido pela palavra do Senhor. Seja fortalecido por essa verdade. Você consegue resistir à tentação, sim, meu irmão. Você consegue. Você consegue, minha irmã.
não é mais forte do que você. A carne, ela pode ser fraca, mas ela vai se submeter ao Espírito Santo dentro de você, ao agir do Espírito Santo dentro de você. Segundo ponto, devemos ter cuidado com os nossos pensamentos e desejos. Devemos ter cuidado com isso aqui, ó, com a nossa mente. Davi estava parado, Davi estava à toa e ele teve tempo suficiente para dar meia volta. Ele teve tempo suficiente para não ceder à tentação, para não cometer aquele pecado. Mas o que Davi fez? Ele procurou saber quem era aquela mulher. E ele não deveria ter sido infiel a Deus, e muito menos infiel àquele leal soldado, aquele leal guerreiro que fazia parte do seu exército. Ele não deveria ter feito isso, mas ele não soube controlar os seus impulsos, ele não soube controlar seus desejos, ele não soube controlar os seus sentimentos. Meu irmão, Davi foi controlado pela carne, e o seu ímpeto por satisfazê-la o levou à desgraça. Por causa do pecado de Davi com Batseba, houve uma grande desgraça na família de Davi. Se você continuar lendo esse texto, na verdade, se você continuar lendo os textos que vêm depois, você vai ver o que eu estou falando. Aquela mulher engravidou, o filho nasceu, o filho morreu, sabe? Houve tragédia depois com os outros filhos de Davi, sabe? A vida de Davi, ela desandou. A vida de Davi nunca mais foi uma vida de total paz como ele tinha até aquele momento. E Max Lucado diz assim: a tentação é o encontro do desejo com a oportunidade. O diabo não pode forçá-lo a pecar, mas ele pode tentá-lo. Cabe a você decidir se cede ou não. O diabo não pode te fazer pecar. Ele pode te tentar, mas você decide. O diabo não te faz pecar. Olhe para mim, o diabo não te faz pecar. É você que decide. É você que escolhe. É você que sabe, que tem a decisão. Ele pode colocar a mesa para você pegar. Ele pode colocar o fruto na árvore, assim como lá no Éden, com Eva. Mas não. A responsabilidade, ela é nossa. Sabe, tem se levantado uma geração muito vitimista, que coloca a culpa em todo mundo, até no diabo, mas que não assume os seus próprios erros. É tempo de você assumir os seus erros. É tempo de você rasgar o seu coração, confessar a tentação, confessar pecado. É tempo de você, colocar, para fora e assumir quem você realmente é em Deus. Assumir. E se existem coisas que precisam ser acertadas na sua vida, é tempo de você realmente, tomar uma decisão, fazer uma mudança de rota. Também, encobrir o nosso pecado nos levará a abismos ainda maiores. Sabe o que aconteceu com Davi? Encobrir aquele pecado dele com Batseba levou ele a ter que matar o marido dela. Levou ele a ter que matar Urias. Levou ele a colocar Urias na frente da guerra, na frente do exército, e ser um dos primeiros homens a morrer na batalha. Ele trouxe desgraça para a vida daquele homem. Ele pegou, na mão grande a mulher daquele homem. Ele sacaneou, mentiu para aquele homem. E por fim ele matou aquele homem. É um abismo, chama outro abismo. Pode ser que por não confessar, por não resistir às tentações, você esteja entrando de abismo em abismo. Ah, meu irmão, foge da tentação. Não encubra o seu pecado, pois abismos estão sendo montados para você. Essa hora a gente chega a ficar, com um sentimento ruim com Davi. Essa hora a gente fica até chateado com Davi. Mas em nada nós somos diferentes dele. Nós não somos diferentes dele, porque nós estamos a todo momento a um passo da nossa queda, a todo momento pertinho de cair. Muitos cristãos vivem suas vidas com máscaras de santidade. Muitos cristãos vivem as suas vidas, como sepulcros caiados, não tem intimidade com Deus, não tem vida com Deus. E sabe o que vai acontecer? Viver em pecado, não viver em santidade vai te levar a abismos. É tempo de tirar as máscaras, é tempo de limpar o seu coração, porque nós estamos numa empreitada muito grande.
Nós estamos vivendo um ciclo da expansão. Nós vamos ganhar essa cidade para Jesus e nós precisamos de um exército que tem mãos limpas e um coração puro. Nós precisamos de um exército pronto para a batalha. Nós precisamos de um exército limpo, um exército, sincero diante de Deus. A Bíblia diz, Tiago capítulo 1, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Meu irmão, feliz será você quando você resistir à tentação. E para terminar, aquele que confessa o pecado, esse é perdoado. Aquele que confessa o pecado, esse é perdoado. Nós não lemos aqui nesse texto, mas se você conhece um pouco a palavra de Deus, você saberá que o Salmo 32, do versículo 1 ao versículo 5, ali no Salmo 32, Davi ele confessa o seu pecado. No Salmo 32, Davi coloca para fora toda a aflição do seu coração por ter cometido atos tão terríveis. E a Bíblia vai dizer o seguinte, olha o que Davi está falando, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e a quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Nós lemos um outro Davi aqui agora. Aqui nós lemos o Davi que é considerado um homem segundo um coração de Deus. Um homem que comete erros, mas um homem que confessa pecados. Um homem que comete erros, um homem que tem transgressões, mas que entende que é perdoado porque confessou. Ele entende, ele entende o perdão do Senhor. Ele entende que enquanto ele esconde, enquanto ele guarda para si, o seu corpo definha, o seu corpo fica magro, então ele reconhece diante de Deus os pecados e as culpas. Meu irmão, todos nós cometemos pecados. Todos nós temos dias em que fraquejamos, mas a diferença é que existem aqueles que confessam, que se arrependem e que mudam. E existem aqueles que encobrem o seu pecado. Existem aqueles que fogem e existem aqueles que flertam com as tentações. A minha pergunta para você aqui hoje é: quem é você? Quem é você? Quem você é diante da tentação? Quem você é diante do pecado? O chamado é um só: arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu espero mesmo que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Eu espero mesmo que você esteja aí, se batendo no sofá. Mas eu espero mesmo que quando acabar esse vídeo, quando acabar essa ministração, você se ajoelhe diante do Senhor e coloque tudo diante dele e comece uma nova trajetória de vida de santidade. Que Deus abençoe. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória
pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Em Deus nós venceremos as tentações. Que bênção essa palavra. Se você se sentiu tocado e se o Espírito Santo te incomodou a respeito de alguma pessoa, envie esse link. Compartilhe essa mensagem que foi bênção para você, para as outras pessoas. E também no domingo às 10 horas da manhã teremos a celebração da Ceia do Senhor. Venha e traga toda a sua célula, assim como no culto das 19h30. Deus te abençoe.